a palavra do Senhor em Gênesis 37. Aleluia. Enquanto você abre, você louva, você exalta, porque você respira. E a Samanta iniciou o culto hoje dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. Gênesis 37, capítulo 3. Aleluia. Todos acharam? Amém? Vamos lá. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava de pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhes responderam seus irmãos: tu de veras reinarás sobre nós? Tu de veras dominarás sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Grave isto. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Nós vamos falar hoje de um jovem de 17 anos. Quem é esse jovem, Natália? Ele é filho de Jacó com Raquel. Como havia dito, um jovem de 17 anos. Ele era o preferido de Jacó. Posso eu dizer que ele era pastor de ovelha, porque a Bíblia relata que ele apacentava as ovelhas. Ele era um jovem com propósito, também conhecido como um jovem sonhador. A Bíblia relata que José teve 2 sonhos, e esses sonhos eram a revelação do chamado de Deus para a vida dele. Deus havia chamado José para ser um líder de potência. E aqui eu começo a aprender algumas coisas com José. Sabia que tem sonhos que nós não devemos compartilhar com os outros? Tem sonhos que nós não podemos contar para os outros. Por quê, Natália? Porque pode trazer provação no processo da aprovação. José conta para os seus irmãos o sonho. José já era avisado, gente. José já era invejado. A Bíblia faz questão de dizer que seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era o preferido do seu pai. E se você sabia que só de nós carregarmos o título de sermos filhos e filhas de Deus, já é uma grande confusão na terra? Você sabia que só de você pertencer a Deus, já é uma grande confusão? Só que olha o que a Bíblia vai dizer em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é Cristo nos dizendo: persevera, porque eu venci o mundo. José conta os seus sonhos para os seus irmãos, nós acabamos de ler. E o engraçado é a maneira grosseira que os seus irmãos respondem. Já não dava para encobrir o que os irmãos dele sentiam, não dava. Quando José começa a narrar o sonho que ele teve, olha a forma que seus irmãos falam.
tu, de veras, reinarás sobre nós? Tu, de veras, sobressairás sobre nós? O que ele estava dizendo era: você, pastor de ovelhas, que cuida de ovelhas, você, com 17 anos, um jovem, não sabe nem o que é da vida, você, que é o queridinho do papai, vai reinar sobre nós? É assim conosco, sim ou não? Quando o Senhor nos entrega algo grande, as pessoas duvidam, mas aquilo que Deus entrega é irrevogável. Os planos de Deus, a palavra do Senhor nos diz que eles não podem ser frustrados. A Bíblia diz que seus irmãos o odiavam ainda mais por causa dessas palavras e dos seus sonhos. De cara aqui, José já tinha que ter aprendido a ficar calado. Quantas vezes o Senhor nos permite passar por provações e situações porque nós não dominamos a nossa boca. De cara com a resposta dos irmãos de José, José já deveria ter ficado calado, mas a Bíblia diz que ele sonha de novo. E mais uma vez, ele vai contar aquilo que ele sonhou. Ele vai contar aquilo que ele... A Bíblia diz que ele sonha novamente, ele conta esse sonho agora para os seus irmãos e para seu pai. No versículo 11 do capítulo 37 vai dizer: os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava isso no seu coração. E aqui eu quero que você entenda. Deus está aqui a nos revelar que tem pessoas que nos cercam, mas que guardam coisas ao nosso respeito no seu coração. Sabia que tem pessoas que andam com a gente, que a gente compartilha, mas ela guarda coisas ao nosso respeito no coração delas? Olha só o que Provérbios vai nos ensinar, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Nós não podemos compartilhar as coisas que Deus nos dá com pessoas que não compartilham da mesma fé, da mesma visão, porque isso pode ocasionar coisas que nós não estaríamos preparados para viver. Talvez se José ficasse calado, o processo teria sido diferente, mas aqui o Senhor permitiu acontecer para que nós venhamos aprender nessa noite. Já não dava mais para esconder o que os irmãos de José sentiam. Agora Deus vai permitir vir à tona tudo aquilo que estava no coração dos irmãos de José. Não era uma simples raiva, era ódio, era ciúme, era inveja. E é aqui que eu quero que você entenda que por muitas das vezes, grave isso, por muitas das vezes, Deus não nos revela o percurso para vivenciar o propósito, mas Ele sempre sustentará. Entenda isso, Deus sempre nos sustentará mediante o processo para o cumprimento deste propósito. Sabia que quando você está no vale, Deus está te sustentando? Sabia que quando você está enfrentando um deserto, Deus está te sustentando? Eu me lembro que quando eu estava no hospital com a minha filha, eu achei que eu não ia aguentar. Mas Deus estava me sustentando. E lendo a história de José, eu observei que Deus sempre levanta alguém nesse deserto para te animar, para te livrar. Foi assim comigo também, Deus levantou intercessores, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, mediante a isso eu te digo, não desista. Não desista no meio do processo. A Bíblia vai dizer que Jacó manda José ir aonde seus irmãos estão, porque José tinha essa mania, mas era obediência ao seu pai. Vai lá no vale de Hebron e Siquém, vê como o povo está, os seus irmãos estão, como estão os animais por lá, e vem cá e me conta. Só que eu, observando o que significava Hebron, eu pude ver que é uma cidade uma das mais antigas do mundo, mas espiritualmente o seu nome significa
união, aliança, amizade. Coisa que ele não tinha com os irmãos dele. Engraçado, né? Ele é enviado para um lugar onde era considerado um lugar de união, de aliança, de amizade, mas ele não tinha isso com seus irmãos. E se quem era um ombro ou suporte, simboliza espiritualmente vale de transição e crescimento espiritual, fardo da obediência, lugar de início. Lugar de início. E é aqui que o processo na vida de José vai começar. Eu te pergunto, o seu processo com Deus já começou? Já começou, igreja? O Senhor não nos revela o percurso, porque senão a gente não vai. Se o Senhor revelasse para mim e para você o que nós iríamos passar para crescer, você iria? Se falar que iria, você é mentiroso. A gente não iria não, gente. Às vezes Deus falando, vai que eu sou com você, a gente foge. A gente corre. Mas José não correu. José não fugiu não. Deus tinha lugares altos de destaque para José. Mas Deus não revelou qual e como seria o processo para que isso ocorresse. Ei! E agora eu chamo a sua atenção. Começa a fazer uma reflexão de quem você era antes do processo que Deus permitiu você passar. Quem você era? E agora traga à sua memória quem você tem se tornado após esse processo. Quem você tem se tornado após vencer o processo. E eu te pergunto, se Deus te revelasse o processo, você estaria aqui hoje? Estaria? Mas quem você tem se tornado? Valeu a pena passar por tudo isso? Valeu a pena? Doeu, mas hoje não dói mais, você já venceu. Chorou, mas você não vai chorar mais, porque diante dele a tristeza salta de alegria, está escrito. Sofreu, mas são apenas cicatrizes para você contar que Deus é Deus. Eu te falo que doeu, porque quando eu estava no hospital com a minha filha, doía, eu chorava, eu gemia. Mas quem vê ela hoje vê que a mão do Senhor fez aquilo. Porque gerar testemunho dói. Viver o processo de Deus dói. Mas Ele venceu o mundo e eu também vou vencer. E você também vai vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais. Nós somos mais. Pode até tentar nos matar. Pode até tentar nos parar, mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aleluia! Oh, Santo Deus! Eu havia te dito que diante do processo, Deus sempre levantará alguém para te socorrer. Às vezes sem você perceber. A Bíblia vai nos relatar que José já estava vindo ao encontro dos seus irmãos. Mas qual que era a trama? Vamos matar José. Já estava arquitetado o plano para matar José. Tinha uma cova esperando por José. E Deus faz o quê? Incomoda Rubens. E ele fala, não tira a vida dele não. Ele fez isso porque ele era bom? Não, ele fez isso porque o próprio Deus o incomodou. Não tira a vida dele. Pode até tentar nos colocar em uma cova, mas o propósito de Deus nas nossas vidas não poderão ser frustrados. Passava ali uma companhia de ismaelitas. José já estava ali na cova. E de repente Deus dá um toque em Judá. Epa, vamos vender José? Que proveito nós vamos ter se ele morrer? A Bíblia então relata que eles tiram a túnica de José, matam um cordeiro, sujam aquela túnica com sangue, para quê? Para que Jacó percebesse que o filho dele tinha morrido. Só que a Bíblia vai dizer que ele foi vendido, e ele foi vendido por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Sabia que Deus usa, se for preciso, até o nosso inimigo,
para nos locomover para o propósito dele? Porque foi assim. A Bíblia diz que eles entregaram a túnica a José. Eu fico pensando quanta crueldade, ver seu pai chorando, sofrendo. É a túnica de José, não é? Então, uma fera matou ele. Que mentira. Que mentira. Mas ninguém pode parar aquele que o Senhor escolheu. Ninguém pode parar aquele que o Senhor escolheu. Ei, muitas pessoas hoje estão sem túnica, sem autoridade, se sentem incapazes. E eu estou aqui para te dizer, isso faz parte do propósito, para você viver a totalidade do propósito de Deus. Faz parte do processo, viu? Tem coisas que têm que ser arrancadas de nós, para a gente viver o novo de Deus. Tem coisas que o Senhor tem que permitir a gente passar, para ver se a gente desperta, para viver o novo de Deus e se enquadrar no propósito dEle. Não se preocupe, Deus permitiu tirar sua túnica, para que assim o próprio Deus te vistas com roupas reais. Olha para você ver o que está escrito em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Era o que estava sobre a vida de José, só que tinha um processo. Ele tinha que viver um processo, porque um jovem de 17 anos tinha maturidade suficiente para exercer o cargo que ele estava esperando? Tinha. Ele tinha que passar por algumas coisas, tinha que ser moldado a algumas coisas, sabe? Para colocar nele um caráter perfeito, para que quando ele estivesse governando, não seria um governo de injustiça, mas com retidão, conforme Deus queria. Faz parte do processo. Não desista no meio do processo. A Bíblia vai dizer então que aqueles israelitas pegam José e levam até a casa de Potifar. Olha que engraçado, ele vai até a casa de Potifar, que é um guardião. E a Bíblia diz que ali já começa. Porque aonde o Senhor põe a mão prospera, José estava ali. E a Bíblia diz que Deus era com José. A Bíblia vai relatar que a casa de Potifar prosperou tanto, que Potifar colocou o governo nas mãos de José. Então, na casa de Potifar, quem mandava mais era o dono, Potifar, mas abaixo de Potifar era José. Olha que engraçado. Abaixo do dono mandava aquele que aparentemente estava morto e que foi vendido. O Senhor já estava começando a moldar José como um líder. Sem ele perceber. Ele já estava sendo moldado como líder. Estava tudo lindo, estava tudo estabilizado. De repente, Deus decide mover José novamente. A Bíblia diz que a esposa de Potifar se encantou com José, porque a Bíblia relata que ele era formoso, ele era bonito. Mas ele foge, sabe por quê? Não é porque ele era fraco não, porque ele temia um Deus que é santo. Ele fugia do pecado daquela mulher porque ele temia a Deus e respeitava o seu patrão. Ele disse para ela, eu posso ter tudo aqui nessa casa, porque o Senhor me deu sobre mim esse governo. Mas eu não posso desonrar a Deus, pegar contra Deus e desonrar o meu Senhor. Porque eu não posso te possuir, porque você é mulher de Potifar. Olha que mulher escandalosa. Quantas vezes nós desejamos algo que não é para ser desejado. E Deus tem que nos tirar de cena. Nesse caso foi a mulher que queria pegar José. E Deus o levou para a prisão. Aquilo que estava aparentemente estável, agora ele vai para uma, e eu fico observando, fico tentando imaginar como estava a cabeça de José. Eu estava em casa, tive um sonho, de repente desse sonho tentaram me matar, me venderam, eu estava de boa, a mulher me cobiça e eu venho parar aqui numa prisão injustamente.
Mas quando eu vejo Salmos 23, 4, eu creio que José se alegrava no Senhor. Mas olha o que diz para nós a palavra do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem vezes que aparentemente nós vamos estar sozinhos, mas a tua vara e o teu cajado nos consolam. É nesse momento que Deus forja o nosso caráter. Sabia que tem vezes que é necessário o Senhor nos tirar de cena para nos fazer crescer? Sabia que tem momentos que o Senhor tem que nos fazer dar um passo para nos fazer crescer, para nos dar estrutura? Mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Engraçado, José está na prisão. E a Bíblia relata que o chefe da prisão achou graça em José. Engraçado, né, gente? Onde José passava, o Senhor o elevava, porque era o propósito de Deus, mas tinha o tempo do processo. Então, aquele líder resolve levantar José agora como líder dos presidiários. Ele foi líder na casa de Potifar, agora ele é líder dentro da prisão. Tudo o que acontecia com o presidiário, era José o responsável. Ou seja, mesmo aparentemente preso, ele não deixou de ser um instrumento de Deus. Mesmo aparentemente travado, parado, ele não deixou com que o nome do Senhor não fosse reconhecido. Era José, um menino de propósito. Repara, na casa de Potifar ele foi um líder, na prisão ele foi um líder. Não é coincidência, é preparo. Aí eu te pergunto, quantas vezes você repetiu algumas provas, algumas situações da sua vida? É coincidência? Não, é preparo. É preparo, sabe por quê? Quando eu chegar diante de você com aquele problema, o mesmo problema, você já tem estrutura para me ajudar. Não encare como um desafio, encare como preparo. Encare como? Encare como? A Bíblia vai dizer então que se passa um tempo e chega 2 prisioneiros novos. Um é o chefe dos copeiros e outro era o chefe dos padeiros. E a Bíblia relata então que eles vão sonhar. E eles sonham. A Bíblia diz que eles ficam aflitos com aquele sonho, porque não tinha ninguém para interpretar. E de repente José fala comigo o que é. Porque se Deus quiser, Ele vai revelar. E também se não quiser, está tudo certo. Então eles vão contar para José o que eles tinham sonhado. E a Bíblia diz que para o chefe dos copeiros, José disse, em 3 dias você será solto. Lembra de mim? Sabe o que José estava falando? Não era nem para eu estar aqui. Eu estava lá tranquilo na minha terra. Vou fazer aquilo que o meu pai me mandou. De repente, fui parar numa terra que eu nem conheço. Agora eu estou aqui dentro preso. Eu não fiz nada para merecer. Mas ele estava no processo. Ele estava no preparo. E a Bíblia diz que ao chefe dos padeiros, José disse, ora, em 3 dias vão cortar a sua cabeça. Olha, um vai ser solto e o outro vai ter a sua cabeça cortada. A Bíblia então relata que se passa 2 anos. E de repente, o rei tem um sonho, o faraó tem um sonho. Só que a Bíblia faz questão de dizer que o chefe dos copeiros esquece completamente de José. Foi porque o próprio Deus o quis. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todos os propósitos. Já tinha se passado 2 anos. E agora, Deus vai manifestar sobre a terra aquilo que já estava decretado no mundo espiritual. No projeto de Deus, José já era. Agora Deus vai fazer manifestar. Eu acho que você não entendeu, senão você tinha recebido. No propósito de Deus, você já é.
Mas a gente está no tempo do preparo para algumas coisas. E está tudo certo. Então não desista no meio do processo. Não desista, não desista. Vai valer a pena. O rei sonha. E a Bíblia vai nos relatar que ele chama os adivinhos, chama todo mundo, mas ninguém consegue discernir o sonho daquele rei. Quantas pessoas ao redor, né, do trono? Ninguém. Porque essas revelações só vêm do próprio Deus. É do próprio Deus. Então, de repente, o chefe vai lembrar de quem? De quem que ele vai lembrar, igreja? Ele lembra de José. Ele fala o quê? Ah, Faraó, cometi um erro. Sabe quando eu estava preso? Nós conhecemos um homem que é hebreu e nós tivemos um sonho. E quando nós relatamos aquele sonho, ele nos entregou a revelação e aconteceu igualzinho o que ele falou. Eu fui solto, voltei para os meus afazeres e o outro foi morto. O que Faraó manda fazer? Chama ele. Chama ele. Chama ele. A Bíblia vai dizer então que de imediato o pessoal vai buscar José na prisão. Como estava José? Estava limpo? Estava preso? A barba estava feita? As roupas eram bonitas? Mas a Bíblia relata então que eles trocam a roupa de José. José faz a barba. Sabe o que eu entendo aqui? Quando o Faraó manda chamar José e suas roupas são trocadas, a sua barba é feita. Sabe o que eu entendo aqui? Aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. O tempo de humilhação na vida de José tinha acabado. O tempo de tribulação na vida de José tinha acabado, porque tudo se fez. Então não desista no meio do processo, porque Deus tem coisas novas para mim e para você. Porque andar com Cristo é andar em novidade de vida. Andar com Cristo é andar em novidade de vida. Eu acho que você não está entendendo. Andar com Cristo é andar em novidade de vida. Sabe o que quer dizer isso? Um breve testemunho. Eu estava lá em casa e outro dia eu falei com a Roberta: Roberta, fala com uma pessoa para abrir um espaço para mim, porque eu preciso entrar dentro do Hospital das Clínicas. Por eu estar em BH, não vou conseguir. Mas não é aqui que abre, é lá que abre. E eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor abra uma vaga dentro do Hospital das Clínicas, para que todos vejam e saibam que a sua mão fez isso. E dia 9/7 eu vou estar indo lá, gente. Porque o Senhor abriu uma porta onde não tinha porta. O Senhor fez aquilo que eu nem imaginava. O que o Senhor fez para mim é: aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez novo. E a Bíblia vai relatar que José, por Deus, ele traz a explicação desse sonho ao rei. Olha, os dois sonhos são a mesma coisa. A mesma coisa. Serão 7 anos de fartura e 7 anos de uma fome terrível. Então, no tempo de fartura, guarda. Você já reparou que Deus, através do pastor e de outros pastores, tem dito isso? No tempo de fartura, guarda. No tempo de fartura, guarda. Não é à toa. É ensinamento. É o processo. Não é à toa. A Bíblia diz que o conselho de José agrada tanto ao rei. O que o rei vai fazer agora? Ele fez de José uma autoridade. Lá atrás, com 17 anos, José sonha.
Agora, já se passaram 13 anos, porque a Bíblia vai relatar que ele tinha 30 anos quando ele assumiu o governo. 13 anos no processo do preparo para aquilo que Deus queria que ele exercesse. José não desistiu. Foram 13 anos. Quantos anos você está aí no processo e já quer parar? Tem quanto tempo que você está no processo do preparo de Deus e você já quer parar? Não desista no meio do processo. Tem pessoas que estão esperando você superar esse processo e testemunhar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus é. Não desista. Natália, eu não tenho força. Tem sim, porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Só esforça e tem bom ânimo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a Bíblia vai relatar que Faraó faz de José um governador, ou seja, diante daquela nação, não teria ninguém maior a não ser Faraó, depois José. Era José que ia mandar. Maior que José era só Faraó. Olha que lindo. Por todos os lugares que José passou, além das pessoas saberem quem é Deus, foi a mesma coisa. Na casa de Potifar, era Potifar e José. Na prisão, era o líder da prisão e José. E agora, Deus vai cumprir aquilo que Ele mostrou há 13 anos atrás. Então eu te encorajo, se ainda não cumpriu, espera, porque vai acontecer. Porque a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser. Aleluia. José não se limitou ao que fizeram com ele, mas se agarrou na promessa e no propósito de Deus para a sua vida. E aqui eu quero te dizer de uma forma bem delicada para você entender. Entenda isso. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é aquilo que falaram de você. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Filha e filho do Deus Altíssimo. Não se limita às críticas que você recebeu. Não se limita aos nãos que você recebeu. Faz parte do processo. Não se limita àquilo que fizeram com você, Natália, me magoaram, então agora eu vou ficar quietinha no meu canto. Não! Olha, se agarra na promessa daquilo que Deus falou que você é. Ah, Natália, não quero mais porque chamaram minha atenção. Não! Se agarre naquilo que Deus falou que você é. Natália, eu vou parar porque eu estou cansada. Não para! Não desista no meio do processo. Coisas novas o Senhor tem para você. Coisas novas o Senhor tem para você. Eu falando com o Wesley antes do culto começar, eu nunca vi Deus chamar ninguém que ficasse parado. Todo mundo que Deus chamou estava fazendo alguma coisa. Sabe o que eu concluo com isso, pastor Gineia? Se eu não estou ouvindo o chamado de Deus, é porque eu estou parada. Porque Deus sempre chama, Ele está chamando a gente que não vai. Aleluia. Então eu entendo que o Senhor tem tudo de melhor para a gente. Sabe uma outra coisa que eu falei com o Wesley, que eu achei tremendo? A Bíblia vai dizer que o Senhor vai tirar Ló e sua família de uma terra que já estava fedendo podridão de pecado ao Senhor. Só que a Bíblia fala o quê? Não olha. A Bíblia vai relatar que a esposa de Ló olhou para trás. O que ela virou? Sabia que não foi só o simples fato de olhar para trás? Sabia? Não foi fazer isso aqui. Ela não quis viver o processo de Deus para chegar na novidade que Deus tinha. Ela quis se apegar ao passado que ela vivia. Talvez você está parado hoje, nessa noite, porque você não solta. Você está assim, Deus está dizendo, caminha no propósito, porque eu tenho novidade para você. Não é só olhar para trás, é se encaixar no processo que Deus tem para você. É um processo de crescimento, é um processo de avivamento, é um processo transformador. O que tem feito você olhar para trás? O que tem feito você paralisar?
Natália, eu não estou parada. Está frutificando? Porque José, dentro da prisão, o cara dava fruto. E nós estamos livres e às vezes não tem nem um frutinho. Então eu percebo que o local não é o problema, a disposição é o problema. Eu percebo que um coração derramado, entregue, é o problema. A limitação também é um problema. Então, aonde Deus te colocar, ter frutos. Vira para o seu irmão e diga, não pare. Pode ser melhor, não pare. Diante do processo. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor para me encerrar nessa noite. José não ficou paralisado. Por onde ele passou, deixou evidências da manifestação do poder de Deus. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que sobre o Egito teve uma fome terrível. Lembra que lá atrás, José sonhou e contou o sonho para os seus irmãos? Que eles iam se dobrar, porque era propósito de Deus? A Bíblia vai relatar então que eles vão comprar comida. Qual que é a primeira coisa que eles chegam e falam? Eles se dobram e se curvam. Cumpriu ou não aquilo que Deus falou? Cumpriu ou não aquilo que Deus falou? Nas nossas vidas será diferente? Porque Deus é o mesmo, então não para, não desista, não para, não desista no meio do processo. Deus tem coisas novas para mim e para você. Basta eu e você estar com o coração disposto e disponível, porque Deus tem coisas novas para mim e para você. Se coloque sobre os seus pés.